Shalom, queridos. Nós hoje temos Oséias capítulo 10. E com certeza vocês já fizeram a parte do louvor, já oraram, agora vamos começar. Oséias capítulo 10. Em Oséias 10, o Senhor Deus fala sobre Israel como videira viçosa, cheia de vida e frutos. O povo de Deus começou a construir altares de impiedade, cheio de idolatria e prostituição espiritual. Para termos uma vida plena, precisamos buscar ao Senhor. E qual é o tempo ideal? O tempo de hoje. Hoje é o dia ideal para a gente buscar o Senhor. Todos os dias temos que estar buscando o Senhor. Oséias 10:1. Uma videira viçosa. Israel, como videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Brincadeira? Uma videira viçosa e ao mesmo tempo fazendo essas coisas. E Deus não fica oculto nada, nada fica oculto aos olhos de Deus. O engano do coração deles foi detectado. Nunca pense que Deus vai ficar olhando sua aparência. Ele vê o coração, ele já sabe que é enganoso. Ele quer tirar os enganos, mas depende de nós querermos deixar, porque ele não invade. É se nós abrirmos a porta, é que ele entra. Então, aprendamos a fazer isso, não sejamos como Israel, que estava tentando enganar a Deus. O coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares, destruirá suas colunas sagradas. Então eles dirão: não vemos nenhum rei, porque não temos nenhum rei, porque não reverenciamos o Senhor. Mas mesmo que eu tivesse um rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles fazem muitas promessas, fazem juramentos e acordos falsos, por isso brotam as demandas como erva venenosa, como ervas, por isso brotam as demandas como ervas venenosas no campo arado. Oséias 10, de 5 a 10. Altares de impiedade. O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro de Bet-Avém. Seu povo planteará com ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que se regozijam por seu esplendor, porque foi tirado deles e levado para o exílio. Sim, até ele será levado para a Síria como tributo para o grande rei. Efraim sofrerá humilhação e Israel será envergonhado por causa do seu ídolo de madeira. E assim nós vemos aqui cada versículo que vocês vão lendo. Eu tenho um tempo curto, só dá para os comentários e vocês vão lendo. Oséias 10, de 11 a 15. É hora de buscar o Senhor. Então, veio o apelo aqui para a busca de Deus nesses versículos. Então, é hora de buscar o Senhor. Eu creio que todo o tempo é hora de buscar o Senhor. Israel é convocado a buscar o Senhor e nós, como igreja, somos convocados a buscar o Senhor. Onde tiver alguém que seja da parte de Deus, tem sempre essa convocação, porque somos fáceis de nos distrair. Quando a gente pensa que está tudo bem, a gente já está por outros caminhos. O exemplo aqui sou eu. Eu, desde meus 7 anos conhecendo a Bíblia,
Aos meus 17 anos, li a Bíblia toda pela primeira vez. Então, pela dor, eu fui me aproximando a Deus, que eu sabia que o meu socorro tinha que ser Ele. Uma doença que ninguém sabia o que era. Só foi descobrir aos 63 anos. Tinha muito que, quer dizer, eu não chegaria a isso, né? Mas ia sofrer muito se eu não tivesse Deus. Mas cada vez que os sintomas apareciam, eu já tinha uma palavra. Cada dia tinha um problema diferente. Não dava nem para os médicos definir, porque eram muitos sintomas estranhos. E aí eu só tinha uma esperança, e essa esperança realmente foi a minha saída, Jesus. Jesus cura toda doença e toda enfermidade. E o nosso Deus se declara diante no deserto, diante de uma multidão de mais de 2.000 milhões de pessoas que saíram do Egito. Ele diz: eu sou o Deus que te sara. O povo já tinha doenças e o Senhor se declarou médico delas. Então, o que foi para Israel, Deus quer para a igreja. Como eu faço parte da igreja, então eu estou recebendo as minhas bênçãos, graças a Deus. Então, que sejamos sempre assim, atentos na busca de Deus, como está aqui em Oséias 10, de 11 a 15. É hora de buscar o Senhor. Temos que buscar o Senhor, não temos outro socorro que não seja o nosso Deus. Agora, como buscar o Senhor sem querer o que Ele mais deseja? Meditar na palavra de dia e de noite. E por que Ele mais deseja isso? Porque só na palavra nós teremos fortaleza para enfrentar as trevas. Jesus enfrentou 40 dias, 40 noites de jejum no deserto. Satanás se apresentou com a palavra distorcida. Jesus teve a palavra do jeito que saiu da boca de Deus e disse para ele, e ele teve que sair humilhado, derrotado, não prevaleceu. Então, eu tenho que buscar o Senhor buscando a palavra, porque Ele é o meu socorro. E realmente foi. Vocês estão vendo no exemplo de quando eu li a história do rei Ezequias, que vi que o Senhor tinha mudado o dia da morte de Ezequias. Eu pensei, ele também pode mudar o dia da minha morte, não vai deixar que seja com 20 anos, ele pode mudar isso. Confiei e recebi a bênção. Aos 63 anos, descobriu que a doença realmente era algo terrível. Você nascer com uma metade da tireoide, mas isso não impediu de Deus me dar vida, porque eu criei no que ele fez com Ezequias, com o rei Ezequias. Então, quem crê, vê a glória de Deus. A Bíblia diz em Marcos 9, 23, que tudo é possível que crê. Você tem que estar estudando a Bíblia, porque a base da nossa vitória é a palavra de Deus, porque a palavra é Jesus. A palavra também diz em Lucas 1,37, que nada é impossível para Deus. E tudo é possível que crê. Marcos 9, 23. Eu sei que eu não tenho que ficar gravando só palavras, versículos que a gente sabe que vai nos socorrer. A Bíblia inteira, a exortação, ao exemplo de que devemos segui-lo fielmente, que não devemos dar presente barato para ele, tem que ser o que é caro, porque também está escrito: não darei para o meu Senhor nada que não me custe caro. Isso também é para a gente pegar. A gente não tem que pegar a Bíblia só a palavra que vai nos beneficiar fisicamente, mas também espiritualmente. Você dizer para Deus que não dá para Ele nada que não lhe custe caro, isso é espiritual, é algo que vai fortalecer o seu espírito. Então, Davi disse isso e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Como é que eu não vou pegar a Bíblia de Gênesis Apocalipse? Eu tenho que pegar de Gênesis Apocalipse, que tem tudo o que eu preciso. É a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a palavra de Deus. Ela é escondida no meu coração, eu tenho a dificuldade de pecar. Graças a Deus, aí não dá para pecar. O pecado é um acidente, porque você tem a palavra escondida no seu coração. Então, todas as vantagens de um filho de Deus é ele não se apartar das palavras que estão nesse livro, como foi dito a Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Então, não tem para onde a gente correr.
O caminho é esse, é Jesus. Jesus é a palavra. E todo mal aqui, eu estou fazendo sempre analogia, todo mal de Israel, como nós já vimos aqui em Oséias capítulo 10 e nos capítulos anteriores, todo o problema era esse, é esse. Se afastar de Deus, se afastar de Deus, preferir os deuses estranhos, os deuses que lhe davam prazer físico, não querer o Deus que tem que adorar em espírito e em verdade. E aí se afastava, fazia altares para os deuses estranhos. E nesse capítulo 10 nós estamos vendo os altares da impiedade que está sendo visto aqui por Oséias, falando sobre isso. E o convite do Senhor é esse, é hora de buscar o Senhor. Para de levantar altares para os deuses estranhos. Israel fazia isso de uma maneira vista por todos, que eram altares para deuses que eram feitos de metais, de madeira, de ouro, de prata. Mas para nós, coração enganoso tem ídolos escondidos. Então a gente precisa deixar que o Espírito Santo traga à tona, pedir para ele me mostra e ser liberto. Quem quer ser liberto pede para mostrar onde é que está a prisão. Quem não procura do Espírito Santo saber onde é que está preso, é porque não quer ser liberto, está gostando da vidinha como tem. Então, o que é que está nos prendendo? Que a gente não consegue buscar o reino de Deus e a sua justiça, mesmo sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas, mesmo sabendo o que é que nos prende, qual é a cadeia. O Espírito Santo mostra. Eu fico assim pensando, deve ser a incredulidade, não é? Presos na incredulidade. Porque Deus dizer que se buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas e a gente tem sempre um motivo para não buscar, é porque estamos incrédulos. Vamos pedir a Deus para nos libertar de toda incredulidade, que não tem pecado que mais ofenda a Deus do que a gente não crer que Ele existe. Porque se cresce, tenha paciência. Se eu cresce, vamos orar pelos outros, porque se eu cresce, se você crê, se nós crermos, é diferente. Eu não vou apresentar nenhuma desculpa para ter uma vida das mãos de Satanás, de jeito nenhum. Se eu creio que ele vai me dar as coisas que eu preciso, então eu vou renunciar ao que eu preciso, porque eu sei que eu tenho um Deus que me prometeu que essas coisas que eu preciso, ele me dará. Veja a importância que é a gente fazer o que ele manda, fazer o reino dele crescer, saqueando o inferno, tirando as vidas da mão de Satanás. É tão importante que ele diz, não se preocupe com nada. As demais coisas eu te dou. Quais são as demais coisas? Será que seja coisas supérfluas? Se ele diz que para a gente não viver em função do pão, de coisas que não fosse o pão, as coisas que são pão aí nesse sentido de que coisas importantes, coisas que são que nós necessitamos para viver. Então, se ele diz que essas coisas são importantes, não é você ficar pensando naquela viagem que não tem nada a ver, não é missionária, não é para visitar uma família, não é para sair assim com o esposo ou aniversário de casamento, é viagens somente para gastar dinheiro, jogar conversa fora, não tem nenhum foco assim que venha edificar, porque sair com o esposo para passar um período de uma viagem é edificante, porque a Bíblia manda que o casado cuide das coisas como agradar ao seu cônjuge. Então não está errado. Mas tem gente que está viajando por viajar. É aquela fortuna que gasta, não é? Para ficar em cima do mar dias e dias. Naqueles navios famosos, abençoados. Então, Deus não está te prometendo isso, não. Está te prometendo o que você precisa. Você não vai ficar sem teto, não vai ficar sem o que vestir, não vai ficar sem o que calçar, não vai ficar sem o alimento. Coisas que são essenciais. Que eu acredito que você não está trabalhando para coisas supérfluas, coisas que você sabe que não tem nada a ver, só para perder tempo. Você está pensando que não vai fazer o que Deus mandou, porque você está preocupado com construir a sua casa. Não se preocupe, vá fazer o que Ele mandou, porque Ele vai construir a sua casa. É bom você ouvir alguém que tem o testemunho. Eu estou aqui dentro de uma casa que eu não me preocupei com ela. Nunca falei, nem vim aqui para ver a construção.
Eu estava preocupada em estar no templo orando. Todos que me conhecem nesse ministério sabem que eu não dei o exemplo pelo fato de que eu ficava esperando as pessoas chegarem para orar comigo. Mas a minha luta foi sempre essa, de fazer da casa de Deus casa de oração. Mateus 21, 13. Então, eu não estava preocupada com essa casa, eu estava preocupada em edificar o povo, a mim e o povo, porque o que nos edifica, nos faz próximo de Deus, é a gente conversar com Ele. Oração é conversa. Por que no templo? Porque o Senhor disse que é para fazer isso no templo, casa de oração. E aí, por que também Ele quer no templo? Para estarmos com a oração de concordância, porque orar em casa, você pode orar. Não precisava ir para o templo se você não tivesse que orar de concordância lá com seus irmãos. Porque você pode orar o dia inteiro em sua casa, entrar no quarto, sair a hora que bem entender, conversando com Deus. Mas por que tem que ser no templo também? Porque no templo você tem os irmãos reunidos concordando com aqueles pedidos que foram feitos e colocados diante de Deus. Isso é muito importante. Então, não está preocupado não. Quem me conhece há 20 anos na frente desse povo aqui, sabe muito bem que eu nunca deixei de estar lá no templo para estar aqui olhando o pedreiro fazer a casa. Só vim encontrar a casa pronta. Quem fez foi o Senhor, me abençoou, estou aqui dentro de uma casa boa, gosto da minha casa, Deus me deu esse presente, mas eu não me preocupei com isso não. Porque, queridos, nós temos que acreditar no que Deus diz. Ele diz as demais coisas, essas demais é sua casa, é suas roupas, é seu alimento, são as coisas que Ele sabe que você precisa, Ele não deixa faltar. Então, por que desculpa? Por que você não tem tempo para estar no templo orando? Por que você não tem tempo para meditar na palavra 3 capítulos por dia na sua casa? Você, não, nós. Por que nós não temos tempo de ter 3 capítulos por dia na nossa casa? Pela manhã, na hora do jornal, meio-dia, outro capítulo, à tardezinha, anoitecer, o culto doméstico com mais outro capítulo. Por que não tem tempo? Oh, meu Deus, tá visível por que não tem tempo. Tudo fora do lugar. Os esposos liberam suas esposas para ficarem fazendo o papel deles, porque eles que têm a obrigação de sustentar a casa. Libera, porque o homem é autoridade. Se ele não liberasse, ela não ia, a não ser que seja uma desobediente. Mas eles deixam, porque acham que Deus não pode dar tudo aquilo que eles desejam se cumprir princípios. Buscar o reino de Deus é você também deixar sua esposa e a esposa querer também cuidar do principal discipulado que são seus filhos. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, o esposo crente que confia na palavra, que sabe que Deus vai acrescentar as demais coisas, ele põe a sua esposa na sua posição, que é de colocar a palavra na cabeça dos filhinhos, como está escrito em Deuteronômio 6, de 4 a 9, e ele vai trabalhar dentro daquilo que é determinado, não acima, não a mais, no normal, as horas que se sabe que é necessário para o ser humano trabalhar, que não venha adoecer, porque trabalhar demais é trabalhar dentro do limite, e tudo que for preciso vem, porque Deus diz que as demais coisas serão acrescentadas. Se o marido entende os princípios bíblicos e sabe a preciosidade que é ter filhos na mão da sua própria mãe, vovó cochila, titia está preocupada com o esposo que ainda não chegou, e a babá está preocupada com o dinheiro dela. Então, quem cuida das crianças é a esposa. Se o marido entender que isso é o reino de Deus em primeiro lugar, está incluído o reino de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, está incluído nisso o principal discipulado do lar. Os filhos aprendendo a palavra com sua mãe durante o dia e quando o pai chega o culto doméstico todos juntos. Isso é buscar o reino em primeiro lugar. Mas o esposo, crente, né? Uma crença, crê tanto que duvida que Deus vai acrescentar e ele vai lutar dobrado, ainda permite que a esposa vá lutar dobrado para conseguir todas as coisas que Deus diz que dá se a gente buscar o reino. E com certeza, o principal é o lar. Os filhos sendo ganho para Jesus, preparados para o céu, não para o mundo.
É assim que se cria filhos, preparados para os céus. Então, louvado seja Deus, né? Porque o nosso Deus está abrindo nossos olhos espirituais. Não pense que é tarde demais, não. Você que não ouviu isso e está ouvindo agora e já causou tantos danos na tua família, não conseguiu fazer isso e agora está vendo a situação dos seus filhos, então vá orar. Agora tem outro recurso que é a oração, porque já passou da fase. A Bíblia diz que ensina a criança de 0 a 12. Ela fica totalmente tomada sua mente pela palavra e ela cresce e não se desvia do caminho. Mas se não teve essa base bíblica, agora vai orar você, mãe. Deixe o seu filho ver você entrar no quarto para orar, que além dele ver e aprender a fazer isso, além disso ele vai ver os efeitos da sua oração. Ele vai se arrepender de não estar seguindo a Jesus, vai liberar perdão a você por não ter ensinado a ele quando criança, e você vai ter a bênção de ver seu filho transformado se você se humilhar em oração diante de Deus. Mas não perca a sua família, o principal discipulado são seus filhos. Marido, não perca a sua mulher, deixe ela edificar a casa, cuidando da sua casa. Não perca a sua mulher, não deixar a mulher em casa cuidando da sua família é perda. Tudo que ela tinha de fazer, que Deus determinou, foi edificar a casa com a palavra, com seus filhos, discipulando e preparando-se para o esposo, porque a Bíblia diz que a mulher casada cuida das coisas como agradar o seu marido. Não diz que ela tem que ficar 8 horas na mão de um patrão ou uma patroa sem direito a estar se programando para as coisas que seu marido precisa dela. Chega cansada. Que situação, né? Tudo por causa de quê? Por causa da desobediência, a falta de observação da palavra. Se observar a palavra, de dia e de noite meditando, o Espírito Santo ensina e nós estaremos a cada dia vendo a glória de Deus se manifestar no nosso lar e, consequentemente, na vida dos nossos vizinhos, que irão observar e ver que nós estamos realmente vivendo uma vida diferente, vão querer também viver. E quando você falar de Jesus para a vizinhança, elas vão dizer, eu quero Jesus. E você terá, no meio das suas 12 discípulas, vizinha sua também. No meio dos seus 12 discípulos, querido irmão, no meio dos seus 12 discípulos, seus vizinhos também. É assim que Deus requer de nós. No meio dos seus 12 discípulos, seu colega de trabalho, que vê você vivendo a palavra, sendo honesto com seu patrão. No meio dos seus 12 discípulos, terão seus colegas de faculdade, que vê você sendo honesto com seus professores. E aí, tudo vai bem, não é? Pois é, não olha para Israel, não vê a seguir os exemplos de Israel, não, porque Israel esqueceu de tudo isso. A cada livro da Bíblia que a gente lê, nós vemos o amor de Deus incondicional para sustentar esse povo que vivia fazendo os altares da impiedade, como está escrito aqui em Oséias 10:5, 10 de 5 a 10, levantando altares de impiedade, altares para os ídolos, tendo um Deus que cuida de nós, a gente vai atrás de ídolos, coração enganoso. Oséias 10, de 11 a 15, nós vemos o conselho de buscar a Deus. E eles sempre voltavam para buscar a Deus, depois tornavam a se afastar de Deus. Mas que a igreja aprenda a viver de uma vez por todas, buscando a Deus até a volta do Senhor Jesus, como está escrito em Atos 1:11, que ele foi assunto aos céus, e da mesma maneira como ele foi assunto aos céus, ele voltará com poder e glória para buscar a sua igreja, que estará buscando a ele diariamente, amando a palavra, amando uma vida de oração e amando a vida de adorar aquele que é digno de toda adoração. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.